Sabe aquela situação de um grupo cheio de gente incrível, talentosa, com um potencial enorme, mas que simplesmente não consegue se entender? É briga, é racha, é um querendo ser mais que o outro? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa carta escrita há quase 2000 anos para uma igreja exatamente assim, na antiga cidade de Coríntio. É uma mensagem do apóstolo Paulo que, olha, é chocantemente atual. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o clima da igreja de Corinto. Depois, vamos direto na ferida, para entender a raiz dessas divisões que estavam rachando a comunidade. Daí a gente vai ver o caos que isso gerou e, finalmente, vamos descobrir a solução radical que o Paulo apresenta, o que ele chama de caminho mais excelente, e a esperança que amarra tudo isso. Vamos começar pelo que todo mundo via por fora. A igreja de Corinto era, sem brincadeira, uma potência espiritual. Se existia algum dom de Deus, ensino, profecia, milagres, pode apostar que lá tinha de sobra. Para quem olhava de fora, parecia que estava tudo perfeito, né? Uma comunidade vibrante só esperando a volta de Jesus. Pois é, mas por baixo dessa fachada brilhante tinha algo apodrecendo. A notícia chegou para o Paulo através da família de uma mulher chamada Chloe e o relatório era péssimo. A igreja estava em guerra, uma guerra interna. As brigas eram tão sérias que ameaçavam botar tudo a perder. E aqui a gente chega no coração do problema, na doença que estava contaminando todo mundo, o partidarismo. Eles estavam se dividindo em verdadeiros fã-clubes, sabe? Escolhendo seus líderes humanos favoritos e esquecendo que, no fim das contas, todo mundo deveria seguir uma pessoa só, o próprio Cristo. De um lado tinha a galera do Paulo, provavelmente os membros mais antigos, os fundadores, que se apegavam ao cara que levou a mensagem para eles pela primeira vez. Aí vinha o time do Apolo. Esse era o pregadordão, o cara da oratória, o intelectual. Com certeza ele atraía a turma mais sofisticada. E, claro, não podia faltar a torcida do Pedro. Seguir o Pedro era como dizer que andava com o braço direito de Jesus. Tinha um status, um peso diferente. E o mais irônico de tudo, tinha o grupo que se achavam mais espiritual, o time Cristo. Eles agiam como se tivessem um telefone vermelho direto com Jesus, olhando todo o resto de cima para baixo. Eles conseguiram transformar a unidade no motivo de divisão. A resposta do Paulo a tudo isso é uma pergunta retórica que é quase um tapa na cara. Chega a ser sarcástica. Ele só escancara o quão ridículo é tentar fatiar a lealdade a um Cristo que é um só. E o Paulo vai direto na causa. Ele diz que o problema é que eles estavam jogando com as regras do mundo e não com as regras de Deus. O mundo valoriza o status, o discurso bonito, o poder. Só que a mensagem central de Deus, um Salvador pregado numa cruz, para o mundo isso parece fraqueza, parece loucura. Ao escolher seus líderes, eles estavam, na verdade, escolhendo a sabedoria do mundo em vez do poder da cruz. E essa divisão no coração da igreja não ficou só na teoria, não. Ela se espalhou como um veneno, infectando cada pedacinho da vida deles, dos relacionamentos até o jeito como eles se reuniam. Olha, a lista de problemas é de cair o queixo. Tinha gente se achando melhor que os outros por causa de dons espirituais, membros processando uns aos outros na justiça comum e até um caso gravíssimo de moralidade sexual que todo mundo fingia que não via. O negócio chegou num ponto tão baixo que a refeição mais sagrada deles, a ceia, tinha virado uma festa particular para os ricos, enquanto os pobres eram humilhados e passavam fome. O Paulo não alivia, ele manda real. Diz que todo esse comportamento, toda essa briga de ego, é um sinal de uma imaturidade espiritual gigantesca. Eles podiam até ter dons incríveis, mas agiam como bebês que só sabem tomar leite, incapazes de comer o alimento sólido da fé. Tá, mas e aí? Diante desse cenário de caos total, de divisões, de imaturidade, qual é a saída? Paulo não apresenta um plano de 5 passos nem numa nova lista de regras. Em vez disso, ele aponta para algo que ele chama de o caminho mais excelente, o amor. E é fundamental a gente entender o que o Paulo quer dizer com amor aqui. Não é um sentimento vago, uma coisa romântica, é uma decisão. É uma atitude, é ser paciente quando a vontade é explodir, é ser bom quando o outro é grosso, é colocar as necessidades da comunidade na frente do próprio ego. Aqui, Paulo basicamente demole o orgulho deles. Ele está dizendo que os dons mais espetaculares, o discurso mais eloquente, a fé que move montanhas, se não tiver amor como motor, tudo isso não passa de barulho. Um barulho irritante e vazio.
Mas, convenhamos, viver esse tipo de amor na prática é bem difícil, né? Talvez até impossível só na nossa força. O Paulo sabe disso. E é por isso que ele ancora a carta inteira na rocha que sustenta toda a fé cristã, o poder da ressurreição de Jesus. Ele leva eles de volta para o básico do básico, para a mensagem número 1 que eles ouviram. É uma história em 4 atos. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi visto por centenas de pessoas. Isso não é uma filosofia, é um fato histórico para eles. E aqui, Paulo joga todas as cartas na mesa, sem rodeios. Ele deixa tudo preto no branco. Se a ressurreição não aconteceu de verdade, então tudo isso é perda de tempo. A fé é uma ilusão, a esperança é furada e os pecados continuam lá. A coisa toda, o cristianismo inteiro, ou fica de pé ou desmorona por causa desse único evento. Para explicar a importância disso, o Paulo faz uma comparação genial. Ele contrasta o primeiro Adão, que pela desobediência trouxe o pecado e a morte para a humanidade, com Cristo, o último Adão. E através da obediência de Cristo, ele traz vida e ressurreição, basicamente revertendo essa maré de morte. E por causa da ressurreição, a morte, que é o nosso maior inimigo, perde o seu poder. Ela deixa de ser um ponto final aterrorizante e vira só uma passagem. O ferrão dela foi removido pela vitória de Cristo. E assim, a carta fecha um ciclo perfeito. Ela começa com uma comunidade toda quebrada, cheia de talentos, mas vazia de amor. A jornada que o Paulo nos leva a fazer, passando por todo esse caos, nos leva a uma única conclusão. Se a ressurreição é real, ela tem o poder de nos transformar, de indivíduos egoístas em um só corpo, unido. A pergunta que ecoa desde então, para eles e para a gente, é: será que vamos deixar esse poder nos unir de verdade?